hoje eu vou mostrar pra vocês um projeto super especial. Demorou 6 meses pra eu fazer. Eu fiz por uma pessoa que eu conhecia e ela tava sem pressa, então eu consegui tomar meu tempo. Mas foi um projeto de bordado, eu reformei uma bolsa, essa bolsa da Gucci, que ela tava toda rasgada, só que ela tinha uma simbologia muito pessoal. Foi uma pessoa muito querida que deu pra ela, então ela não queria se desfazer da bolsa. Então a gente decidiu fazer bordados nesses rasgos que a bolsa tinha. E nesse vídeo eu vou mostrar o processo inteiro, desde criação até os bordados e como que eu finalizei ele. Eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Oi. Gente, o projeto da vez. Essa bolsa aqui. Tô muito animada. Muito animada. Olha, eu vou mostrar pra vocês. É de uma pessoa muito querida que confiou pra eu fazer isso aqui. E... o Dino, todos os vídeos que eu faço com a patinha dele, ela tá com alguns rasgos. Olha que dó. E aí a gente vai bordar em cima desses rasgos que ela tá. E aí eu tive algumas ideias. Vamos fazer florais. Mas eu pensei da gente não bordar diretamente na bolsa, porque eu fiquei com medo de... E além de ser mais difícil, né? Bordar direto na bolsa, eu fiquei com medo de danificar mais. Deixa eu bordar aquela aqui. E aí eu já pego os materiais pra vocês verem que eu trouxe. Sim, eu trouxe meu cavalete pra cá. Não foi fácil, mas vocês já vão ver ele. Ó, primeiro, organza de seda. Eu comprei essa manchada mesmo. Ela tá ótima, ela só tem algumas manchinhas. E como a gente vai bordar em cima, nem vai dar pra ver. Então, temos essa organza aqui. O que mais? Trouxe meu kit de agulhas e tesouras. Agulhas de Neville. Esse aqui é bom pra quebrar pedrinhas, etc. E as outras agulhas estão aqui dentro. Aí, além desse kit, eu quero misturar bastante técnicas. Eu vou mostrar mais de perto. Ó, eu trouxe várias linhas. Tudo eu Dino acho que é comida. Impressionante, não posso subir nada. Tudo ele acha que é comida. Aí, Dino não é comida. Eu trouxe pedrinhas, ó. De várias cores, mais puxado pro rosé, assim, off-white. Tipo, linhas tanto mouliné como essas metalizadas também. E linha de seda também. Eu trouxe algumas. Eu trouxe essa que eu tô louca pra testar. Que eu trouxe da França. Do Chinois lá. Que é o mesmo que a gente usa pra bordar. As pedrarias. Eu achei esse de seda, eu achei super lindo. Eu comprei essas de um vendedor na AliExpress também. Comprei algumas que eu queria testar. E, importante, né? Pra gente amarrar nosso tecido na nosso bastidor. Não dá pra gente sair. Tá chovendo pra caramba. Vou ficar doente. E aqui nesse tecido, eu vou pegar bem aqui nessa dobra. E cortar. Devia ter uma tesoura melhor pra isso. Devia. Mas não tem. Então eu vou cortar essa parte aqui. Até a metade mais ou menos. Depois eu venho com uma régua. E tentar deixar o tecido mais alinhado possível. Also has these inspirational quotes displayed upon opening the browsers. It helps cultivate a positive mindset, and I love that so much. It's so cute. All of these experiences this final year of college. So was my thesis year. This is what it looks like for me. Like this.
Vamos lá, então. Primeira vez que eu tô usando esse cavalete. Então, aqui eu tô montando meu cavalete do jeito padrão. Primeiro eu pego alfinetes, e eu vou prendendo ele na lateral do tecido, bem retinho, muito reto, mais reto possível. Essa parte demora muito, mas é muito importante, porque senão vai ficar tudo torto depois. Então, eu, com a maior paciência do mundo, alfinetando tudo nas laterais do meu cavalete. Cavalete não, né? Da minha tela, né? Eu não sei o nome disso em português, mas eu sei mesmo. Seriam uns quadros, né? Não sei. Aí, depois disso, eu vou pro outro lado e faço a mesma coisa. Essa moldura barra cavalete, eu vou colocar o nome aí na tela, porque eu não tô lembrando agora. Ela é própria para esse tipo de bordado. Então, quando eu fiz o curso, ele já vinha incluso, né? Mas eu sei que na novelaria tem disponível para compra uns tamanhos menores, que eu achei legal para quem tá começando. Eu tô querendo comprar um menor, porque esse é muito grandão, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa menor e aí não precisa desse tamanho. E vocês estão vendo que o dia tava lindo, tava uma neblina e o Dino lá atrás sempre me acompanhando. Mas depois, conforme vai passando o dia, vai melhorando, né? Que aí tava muito cedinho, não tava em casa, eu tava na fazenda. Então, eu levei praticamente tudo isso de carro. Eu vou chamar isso de bastidor, porque eu acredito que seja próximo disso. Mas é esse bastidor, né? Grandão. Então, ele tem duas partes. Você costura e depois você vira ao contrário. Eu virei eles e estiquei o tecido. Aí eu consigo ver se ele tá alinhado. E assim que eu faço isso, eu já pego minha segunda parte dele. Tá vendo? Ele tem duas madeiras que são menorzinhas, que a gente encaixa dos lados. Porque concorda que o tecido tá esticado só na lateral? Aí agora a gente vai esticar pros lados também. Por isso que eu falei que demora, é um processo bem demorado. Não é cansativo assim, mas às vezes você só quer começar a bordar logo, você tem que ficar fazendo isso. Isso às vezes me irrita um pouco, mas é um processo gostoso até, assim, terapêutico. E a gente usa muitos alfinetes, então é bom ter uma caixinha se você quiser fazer. Inclusive, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre isso, eu posso fazer mais vídeos. É que quando eu tava gravando isso, eu tive uma certa dificuldade de achar materiais aqui no Brasil pra fazer isso. Mas se vocês quiserem, eu tô dando uma pesquisada, eu já achei mais algumas coisas. Se vocês quiserem, eu posso mostrar um pouco mais como eu faço, como que eu aprendi no meu curso. Enfim, mas o que eu vou fazendo? Eu vou pegando essa... É meio que uma fita de algodão bem grossa, um gorgurão assim. E eu venho com meus alfinetes e vou prendendo eles no tecido e puxando bem, deixando ele bem esticado, ó. Aqui outro ângulo para vocês verem melhor. Eu vou pegando meus alfinetes e vou fazendo isso. Agora do outro lado, para vocês verem. Tá vendo? O tecido, ele não deixa ele 100% esticado. Eu só vou esticar ele 100% depois que eu tiver prendido todo esse lado. É importante deixar ele reto, porque... Eu não sei se foi aí ou do outro lado que eu tive que fazer tudo, porque tava super torto. Tava quase fugindo do negócio. Agora eu peguei a bolsa aqui e eu vou medir. Isso aqui tá mais ou menos... Esse é o maior rasgo, né? Onde vai ficar o bordado principal. Ó. Total 11 centímetros eu vou colocar de largura. Esse aqui tem uns 6, 7 centímetros. Então... Acho que eu vou fazer ela aqui. Ó. Gente, uma delícia desenhando isso aqui. Gente, eu achando que ia ser um bordado gigantesco. Agora eu vou medir a bolsa inteira e vou marcar todos os desenhos que eu vou querer.
E essa caneta que eu tô usando é aquela da Pilot, apagável. Ela sai com calor, então eu acabo usando ela em praticamente 90% dos meus trabalhos em tecido ou couro, assim, porque eu consigo apagar ela facilmente com calor. Então eu vou começar meu bordado, agora que eu tenho os meus desenhos prontos. Ele fica um pouco difícil de ver, realmente, na câmera, mas pessoalmente também é um pouco difícil, mas dependendo da luz eu vejo bem. A agulha que eu tô usando é uma agulha de Lunéville. No meu curso foi o que eu aprendi a usar, acho que 80, não, acho que não chega a isso, acho que 70% do tempo eu uso agulha de mão também para detalhes menores, mas ela facilita muito o meu trabalho. Como eu falei, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre essa técnica, eu acho muito prazeroso bordar com ela, eu prefiro 1000 vezes bordar com ela do que com a agulha de mão. Eu acho muito gostoso ver entrando e saindo do tecido assim, eu gosto de ver como que ela agiliza assim meus trabalhos, porque tá vendo que eu só encaixo, vou encaixando, girando. Ela, na verdade, em francês, ela chama crochê, que na pontinha dela parece uma agulhinha de crochê mesmo. Ela tem um ganchinho, então ela funciona literalmente como um crochê. Você faz uma correntinha do crochê e vai puxando pra cima, formando as linhas. Você pode bordar ela só com linha, como eu tô bordando aí. Agora, eu gosto de bordar só com linha, para fazer preenchimento ou para delimitar espaços, ou seja, eu vou fazer uma flor aí, né? Acho que eu vou começar por uma orquídea. Então, por uma orquídea. Então, eu gosto de primeiro delimitar o espaço da pétala, e aí eu tô indo com o fio e preenchendo. Tá vendo? Eu tô usando ela para preenchimento, e o legal dela é que você consegue usar pedraria junto. Ela é uma das melhores agulhas, melhores técnicas para bordar pedraria. O que eu tô fazendo aí? Eu tô indo com a linha e tô enfiando umas pedrinhas no meio. Eu tô usando a técnica inglesa, que é tambour beating, né? O que eu aprendi foi crochê de Lunéville. Então, no crochê de Lunéville, a gente usa as pedrinhas no avesso. Não é desse jeito que eu tô fazendo aí. Só que como eram poucas pedrinhas, eu queria ir colocando... Eu acho mais prático quando eu tô bordando com linha e pedrinha ao mesmo tempo. Na verdade, essa técnica é indiana, não é inglesa. Os indianos que inventaram, só que a Inglaterra usa muito, eu acabei me confundindo por isso. Mas você vê tantos professores ingleses como indianos mostrando, mas tradicionalmente é uma técnica indiana. Agora eu tô na parte de trás e eu vou fazer o pointilé. Gente, desculpa falar francês, é que eu aprendi em francês e foi tão difícil fazer esse curso em francês, porque eu não falava tanto quando eu comecei. E eu fui aprendendo, então, a maioria dos nomes eu só sei em francês, porque eu fiz 100% do tempo em francês. Esse ponto, na verdade, a tradução dele seria diretamente assim, ponto puxado, que seria literalmente você puxar, né? Mas, então eu vou mostrar pra vocês. Eu uso o fio de seda, eu separo esse fio de seda. Eu comprei esse fio de seda numa loja no Etsy, de uma moça da Lituânia, se eu não me engano, Letônia. Ele é lindo, mas ele é muito chatinho de mexer. Eu embolei ele inteiro e não foi tão legal usar ele. Então eu recomendo, às vezes, assim que você já abrir seu fio de seda, você já desenrolar ele ou comprar ele enrolado. No Chile tem uma loja muito legal, chama Martin Bordador, que eu comprei uns fios de seda que ele já vem perfeito para bordar. Então, já se organiza. Porque depois, se você deixar isso pra depois, não vai rolar. Agora eu vou mostrar como que eu faço esse ponto. Na outra pétala, ele já tá feito, como vocês estão vendo ali. Então, eu enfio minha agulha, faço um nozinho e puxo ele. E aí eu encaixo. E a diferença desse é que a gente vira a agulha pro lado contrário. Então, do outro lado, ela deixa o ponto bem retinho. Fica super brilhoso, fica tão lindo, seda. Fica uma coisa maravilhosa, assim. No começo, eu não gostava muito dessa técnica. Eu achava ela muito difícil, porque a seda é muito chatinha de bordar. Se você pega um fiozinho fora, elas são vários microfiozinhos. Se você pega um fiozinho fora, ela começa a desgarçar e fica horrível. Aí você começa a ter problemas para bordar. É um caos. Então, ela é, ao mesmo tempo que é uma das técnicas que eu mais gosto, assim, eu acho ela bem chatinha. Porque enquanto tá indo tudo bem, tá ótimo. Mas no momento que você começa a desgarçar o negócio, você começa a ficar com um ódio extremo desse negócio. Pra seda, a gente tem que ter muita paciência, resumindo. Então agora eu vou entrar com minha técnica francesa de pôr as miçangas. Elas já estão no meu fio e eu tô no avesso do meu tecido. Eu tô bordando no avesso do bordado.
Então, as pedrinhas estão ficando lá embaixo. Vocês conseguem ver só uma sombrinha delas, mas essa é a técnica francesa. Ela é bem mais rápida que a indiana barra inglesa, só que ela também você não vê direito. Às vezes você pode achar que você tá bordando certo, você tá fazendo alguma coisa errada. Então tem seus prós e contras duas técnicas. Olha que lindo, adorei. Agora eu vou... Nessa parte eu acho que eu vou seguir esses dois aqui. Acho que eu só queria esse aqui, diferente assim. Ou talvez eu use linha só. Não, já sei. Eu vou usar a palheta, que é a lantejoula reta. Que eu tenho algumas que sobraram no meu curso e vou colocar aqui. Acho que vai ficar bem legal. Talvez aqui, algumas entrando. Primeiro eu vou fazer ele inteiro de linha, e aí eu vou ver de encaixar elas depois. Pra mim, essa parte do planejamento é um pouco mais demorada, porque a gente tem que ver todos os materiais que a gente tem e o que a gente consegue criar com isso. E eu gosto muito dessa diferença de texturas, movimentos, brilho, pedras, materiais diferentes. Então eu fico testando e acaba demorando mais. Mas eu acho uma das partes favoritas do processo é o que dá vida, assim, pro nosso projeto. Agora eu tô na parte interna do nosso bordado. Nossa orquídea, né? E acho que eu vou deixar um pouco mais rosada aqui dentro. Vou mostrar pra vocês. Gostando bastante desse efeito aqui. Que deu essa mistura de texturas. Então, estamos finalizando a parte interior da orquídea. Tô usando um fio metalizado para fazer essas bordinhas. E vou pro meio dela daqui a pouco. O que eu recomendo é comprar umas cores, se você quiser começar, que você use mais. Eu uso muito branco, preto. Meu trabalho é muito clarinho, geralmente, assim, mais delicado. Então, eu comprei mais tons off-white, rosados, porque você consegue compondo com um tom sobre tom. Eu acho tão lindo coisas tom sobre tom, porque ao mesmo tempo que é uma coisa delicada, ela não é minimalista. Vocês podem ver a quantidade de detalhes. Muitas vezes, né, a gente acha que por uma coisa ser monocromática, clarinha, ela é minimalista, mas não é. Eu acho que o que traz esse maximalismo que eu amo, assim, é uma coisa que me chama muita atenção. Eu sou uma pessoa muito maximalista, assim, na minha arte. Essa mistura de texturas, pontos, técnicas. Então, tudo isso deixa bem interessante. Eu peço perdão pela cabeça, só que eu tava com muita dificuldade para ver. Isso aí é um fio de seda também, ele é mais grossinho, então eu tive que usar agulha de mão. Mas ele fica muito lindo também. E eu tava testando agora essa parte para fazer as folhinhas em volta delas, porque aí eu dou um descanso entre as flores que são mais trabalhosas. Eu gosto muito de... Quando eu tenho uma coisa que requer muito minha cabeça, assim, eu gosto de fazer umas pausas e para uma coisa que eu acho que é mais automática. Por exemplo, o ponto dessa folha eu já sei, vai ser o mesmo. Então, para mim é uma coisa mais... que eu não tenho que ficar pensando, mais prazerosa, assim, e relaxante. Então, eu vou intercalando. Aí, eu já tinha feito um lírio, né? O lírio ficou mais rosado. Mas o que eu tô fazendo nesse lírio que eu vou mostrar pra vocês? Eu não quis mostrar o processo inteiro, porque ia ficar muito maçante. Eu tô mostrando os primeiros passos, porque eu acho que é o mais importante, assim, na criação do projeto. E às vezes você fazer alguns planejamentos, assim, eu confesso que eu peco nisso, de planejar meus projetos, e às vezes eu me arrependo mais pra frente, porque aí você vai com muita mais certeza pro papel, e no caso pro bordado, né? Mas nesse caso deu certo, eu só alteraria algumas coisas. Por exemplo, nessa florzinha eu achei que ficou muito vermelho o tom que eu usei, porque eu não tava achando o fio da DMC na mesma cor. Mas depois eu descobri que tinha na minha cidade. Eu fiquei muito confusa, porque eu acho tão difícil achar DMC. E eu fui num armarinho que só tinha DMC, eu fiquei chocada. Mas, enfim. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um degradê com 2 fios diferentes. Então, eu venho com esse fio mais escuro, eu coloco ele, não faço pontos retos, eu faço meio que um zigue-zague e vou depois com mais claro. Isso seria meio que uma pintura de agulha, aquilo que a gente fez no Amor Perfeito. Só que aí eu
todos os pontos dessa agulha. Essa agulha, na real, só faz um ponto, né? Que seria o ponto corrente, que é a mesma correntinha do crochê. Então, tá tudo interligado, né? Quem gosta de crochê, eu acho que gostaria bastante dessa técnica. Eu acho que é um pouco menos prático, assim, que crochê. Você só tira a agulha ali e vai bordando. Mas, em teoria, é a mesma base, assim. O que muda é a forma de segurar a agulha, né? Você tá bordando em vez de tecendo. E essa mão de baixo. A mão de baixo, ela é muito importante. Eu acho que é a parte mais chave, assim, da técnica é essa mão embaixo. E eu sou canhota, não sei se vocês perceberam. Então, pra mim, tudo é o contrário. Então, um pouco confuso às vezes. Se eu for ensinar pra vocês, eu faço sempre uma versão canhoto e uma destro, porque quando eu comecei a fazer várias técnicas, eu tinha muita dificuldade de achar conteúdo para canhotos, assim. E quando eu fazia vídeos, né, de crochê e tricô, as pessoas agradeciam muito por terem vídeos, assim, para canhotos, que é algo um pouco difícil. O que eu fazia era gravar a tela do meu celular e inverter o vídeo no meu rolo de fotos e ficar assistindo. Eu via várias vezes, porque para mim era muito difícil aprender com a mão direita. Muita gente aprende, né, com a mão direita para ser mais fácil. Eu não consigo, não tenho essa habilidade, então eu prefiro me esforçar com a mão esquerda. Aí eu tô bordando com esse fio de seda. Vocês conseguem ver claramente a diferença de brilho dele para um fio de algodão, né? Que é aqueles linhas tradicional, né? Meada tradicional de bordado. Ele deu um brilho muito lindo. Ele é muito chato, mas ele entrega o resultado. Aqui eu vou mostrar um outro lírio, já que eu não mostrei para vocês, né? Como foi aquele comecinho. Então, eu saí daquele bordado grandão. No fim, eu vou mostrar os bordados mais detalhados. E agora eu tô indo para os bordados menores, porque a bolsa ela tinha muitos buraquinhos espalhados. Foi complicado. No fim, eu até sobrou um buraquinho que eu não tinha visto. Então, eu acabei conseguindo colar ele um pouco. Mas ela tava com muitos buraquinhos. Então, eu tive que fazer muitas folhas individuais. Esse era o segundo maior bordado. Então, na real, a gente tinha 2 bordados grandes, um grandão, que foi aquele primeiro que eu fiz, e tinha esse aí também. O que eu tava fazendo no começo era botar todas as miçangas na minha tela, e elas ficavam pulando loucamente, assim. Então, eu tô usando esse pratinho, mas o que eu recomendo, beading mat, seria Eu só vejo nome em inglês. Eu sei que na LDI, gente, a LDI é mágico para quem gosta de pedraria. Lá tem umas coisas muito legais. E lá tem esse beading mat que eu... Agora eu já finalizei e limpei aqui atrás. Eu cortei todos os fiozinhos que estavam maiores. Eu tenho um outro que acaba passando, mas aí conforme eu for passando a cola eu dou uma checada. Mas eu vou usar essa goma para fazer a liga aqui, para garantir que meus fios não vão soltar depois de um tempo. Então ela é essa liga maior. O que a gente usava na lessagem eles extraíam de um mineral. Só que como eu não tenho esse mineral puro, eu vou usar essa goma arábica orgânica que eu comprei na internet. Eu acredito que seja o mais próximo disso. O cheiro parece uma cola mesmo. Eu vou vir com um pincel velho e vou passar nela. Lá a gente passava com a mão, mas como não conheço tanto esse material aqui, eu vou passando com o pincel. Porque ela é um pouco mais líquida do que... Ela é um pouco mais líquida que a outra que eu já usei, então eu acho que eu vou preferir passar com o pincel. Eu vou passar... Eu acredito que tenham outros materiais que você possa usar para fazer isso também. Sei lá, um cola-pano, talvez, uma termolina. Só que como eu tô usando materiais com uma qualidade muito boa aqui, e todos de origem natural, seda, algodão, e essas lantejoulas também, os cristais,
Então eu tô optando por usar um material natural, que é essa goma arábica. Mas aí você pode usar o que você acha que segura melhor seus projetos. Mas é que é um material que eu sei que funciona, essa goma arábica. Agora eu virei ao contrário, tá vendo que tá tudo colado aqui? Agora eu vou vir, hora da verdade. Eu vou tentar cortar dentro aqui. Pra isso aqui não rasgar. Eu já fiz errado aqui. Agora com a minha bolsa, eu peguei todos os meus bordados e fui posicionando eles. Eu comecei por esse grandão aqui, do meio, esse rasgo grandão que tava o pior de todos. E eu peguei aquele nosso maior bordado e encaixei. Eu peguei essa entretela. Essa entretela você compra em armarinho, em loja de tecido. É uma entretela termocolante. E ela é usada para várias finalidades na costura, né? Aqui eu tô usando para proteger em si meus pontos, além da cola que eu usei, daquela cola que eu mostrei pra vocês. O que eu vou fazer? Agora que eu posicionei, eu vou pegar e recortar super rente do meu bordado. Eu tenho que tomar muito cuidado, muito cuidado para não pegar nenhum fio, porque senão vai danificar nosso bordado. E quanto mais pertinho, mais bonitinho vai ficar nosso acabamento. Eu só tô fazendo isso porque o tecido que eu tô usando é uma organza. E se eu não faço essa blindagem, né, com essas colas e com a entretela, não dá certo porque ela desfia. Então é muito importante, se você for fazer isso, você tem que ter certeza que ela tá bem segura, assim, bem colada para o seu tecido não desfiar e estragar todo o seu trabalho. Então eu vou colando, eu tô usando pega-mil. Eu optei por não usar costura nesse projeto. Eu fiquei com medo de danificar mais ainda a lona da bolsa, que ela tava bem danificada. E eu fui posicionando as flores. Foi um projeto um pouco complexo, porque tudo que eu planejei, mesmo medindo, ainda assim, faltou alguns pedaços, algumas coisinhas não deram certo, mas aí eu fui improvisando e no fim deu muito bom, assim. Eu achei que a bolsa ficou outra, literalmente ficou uma obra de arte a bolsa, porque ficou única, com um projeto feito à mão, assim. Foi um projeto super especial que eu tive a honra de poder fazer e eu espero que venham muitos mais projetos assim. E agora fiquem com a imagem final da bolsa. Então a bolsa ficou desse jeito que vocês viram. Ela já veio buscar ontem a bolsa e a gente ficou super feliz com o resultado. Espero que vocês gostem. Se tiverem alguma sugestão de vídeo, vocês podem compartilhar com a gente, que a gente vai adorar ouvir as opiniões de vocês. Se puderem curtir e nos seguir aqui para mais conteúdos como esse. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!